O Brasil vive um momento de economia aquecida, com desemprego em níveis historicamente baixos e atividade forte em diversos setores. Mas quando a comparação é feita com o restante do mundo, surge um alerta. A renda produzida por cada brasileiro cresce num ritmo bem menor do que observado em outras economias. A nossa equipe mostra por que o PIB per capita do Brasil ficou para trás nas últimas décadas e quais são os desafios para recuperar competitividade e qualidade de vida. Um país cheio de riquezas, o desemprego nas mínimas históricas e atividade econômica aquecida. Cenas que podem maquiar um problema profundo. Hoje, a economia brasileira mostra uma forte desvantagem em relação ao resto do mundo. O que chama atenção é que a gente cresce menos do que os países desenvolvidos. A lógica seria o Brasil crescer mais do que os Estados Unidos, por exemplo. A gente está mais atrás, a gente tem mais espaço para crescer e alcançar o nível que eles estão. Esse atraso do Brasil pode ser medido por um indicador, a renda per capita. Ela é o valor de tudo que o país produz em um ano, dividido pelo número de habitantes. A conta não mostra o ganho real de cada um, mas revela o tamanho da economia em relação ao povo. Por isso, é uma das medidas mais usadas para comparar países. Quando ela cresce, em geral, significa mais emprego, consumo e qualidade de vida. Entre 1980 e 2025, o PIB per capita global subiu de cerca de 3.300 dólares para pouco mais de 26 mil dólares. Nesse mesmo período, o Brasil teve um aumento mais tímido, passou de 4.400 dólares para 23.300 dólares. É um problema crônico, sempre existiu no Brasil, e que se acentuou a partir dos anos 80. Até os anos 80, a produtividade da economia brasileira crescia pelo simples fato de que havia pessoas do meio rural se transferindo para as cidades. Só que esse processo se esgotou. Um estudo do economista Sérgio Vale chama a atenção para a quebra no ritmo de crescimento do Brasil, justamente a partir dos anos 1980. Isso muito se explica naquele momento, nos anos 80, pela crise que a gente viveu do final da ditadura, todo momento de troca de um crescimento dependente de investimento de empréstimos externos, com aumento de juros na economia americana, a gente fez uma opção por um tipo de crescimento que não se sustentava. E junto com isso, naquele momento especialmente, teve a hiperinflação. Quando a gente sai desse processo, a gente ainda está numa dificuldade de resgatar um crescimento mais sustentável da economia brasileira. A gente fica muito naquele conhecido voo de galinha. Economistas são praticamente unânimes sobre as causas para essa disparidade. A baixa produtividade, pouco investimento e um ambiente tributário ainda muito complexo, mesmo após a reforma. Esses fatores refletem diretamente na qualidade de vida dos brasileiros. Então, veja, uma falta de previsibilidade que isso afeta decisões de investimentos e, obviamente, o dia a dia das pessoas. As pessoas ficam receosas, às vezes, de fazer algum plano, ainda mais nesse contexto atual de elevado endividamento, mas, enfim, é difícil você se planejar no Brasil. A desvantagem do Brasil sobre o resto do mundo ficou ainda mais evidente em 2015, quando o país teve de lidar com uma recessão. Para se ter uma ideia, entre 2015 e 2016, o PIB do país caiu 3% em cada um dos anos. Esses números refletem um desequilíbrio nas contas públicas. Quando o governo coloca muito dinheiro na economia, pressiona a demanda e os preços, impulsionando a inflação. A própria crise política e todos aqueles escândalos de corrupção, eles não estão desconectados da política econômica. Em que sentido? Na hora que o Estado começa a intervir demais na economia e cria benefício para um e cria benefício para outro, isso também abre a porta para mais corrupção. Segundo especialistas, o que se tira de lição das economias que ficam à frente do Brasil é que, para superar a faixa da renda média, foi preciso investimento em capital humano, ou seja, investir na educação. Reformas estruturais, melhor gestão do dinheiro público e um ambiente regulatório mais sólido também são cruciais para o país poder avançar na produtividade e, consequentemente, no desempenho do PIB per capita. A agenda de ajuste fiscal ela é muito importante. Não é só porque
precisa conter o crescimento da dívida pública, mas a gente precisa ter um resgate da capacidade de ação estatal. Uma forma de sair desse ciclo vicioso é começar por uma reforma das políticas sociais, porque você tem muita despesa ali e muita má alocação de recursos. Então a gente precisa ter uma consolidação fiscal maior na economia brasileira, uma continuidade das reformas econômicas, uma aposta maior em investimento na população mais jovem, na população infantil especialmente, aí você passa por isso também um investimento mais pesado em educação. E um dos elementos que sempre entram nessa conta de você, especialmente no caso da indústria, passa por abrir mais a economia. Os países que tiveram forte crescimento econômico foram países que se abriram com mais intensidade para o mundo.